Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva especialmente para você, com um oferecimento de Neutrofer Folato D, suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E na bancada hoje, sinto muito falar isso, mas não constamos com a beleza das mulheres de sempre aqui na bancada, mas temos também uma beleza masculina, né? Vamos dizer assim. Dr. Emílio Garavini, companheiro de sempre, muito bem-vindo. Boa tarde, meus colegas, e hoje com a presença muito especial aqui. Quem que está aqui hoje? É isso aí, Dr. Gustavo Saf, muito bem-vindo, Dr. Gustavo. Boa tarde, obrigado, um prazer estar aqui. Né? Não tem uma beleza feminina, mas vamos tentar superar aqui, né? Mas a experiência, o conhecimento, hein? Não enche sua bola demais não, hein? Tá bom, pode deixar. É isso que eu queria falar aqui, que é uma honra, né, estar com dois grandes especialistas aí em medicina reprodutiva aqui hoje nessa bancada, e vamos falar de um tema difícil, né? Não à toa que eu convidei vocês aqui hoje para a gente poder discutir esse assunto, né? É um tema difícil, mas que faz parte da medicina reprodutiva. A gente não pode se furtar esse momento, que é o que mesmo? Vamos falar do resultado negativo, ou seja, o paciente fez tratamento e vem aquele beta negativo. A gente sabe que envolve uma série de emoções nesse momento, a paciente se questiona tudo que foi feito e a gente também, que está do outro lado, muitas vezes a gente também questiona, o que aconteceu? Né? Então, queria já começar com você então, Gustavo. Mas deixa eu te interromper. Vamos apresentar o Dr. Gustavo aqui pra gente. Não é todo dia que a gente tem uma pessoa mesmo. igual a Gustavo aqui não, hein? Aqui no nosso podcast, o convidado é que se apresenta, né? Ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Então se apresenta aí, Gustavo. Bom, de início, um amigo do Dr. Emílio, já há alguns anos que nós estamos nessa jornada aí, e de uma certa forma, do final do ano passado para cá, de um pouquinho mais juntos do que nunca, e isso me faz muito feliz. O Bernardo é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer também nesse período, e fico cada dia mais encantado com o que você vem desenvolvendo e o trabalho que você está fazendo. Mas eu sou terceira geração de ginecologista obstetra, né, 2 avós e um pai, onde eu herdei, de certa forma, a endometriose. Eu falo que ela veio já no contexto genético. Então já estudo a endometriose aí há 6 anos de medicina, mais 27 de formato, já faz um tempinho. Então hoje eu me considero hoje um amante da endometriose, um conhecedor, vivo da cirurgia da endometriose, mas principalmente vivo a paciente, né? Acho que a gente tem que viver a paciente. E a endometriose me trouxe a necessidade de trabalhar com dor e principalmente com reprodução. Então a reprodução ela veio, apesar de já fazer parte da minha formação, com o advento da endometriose. Então eu tento focar cada vez mais o meu conhecimento da endometriose junto ao conhecimento reprodutivo, tentando ser, talvez aí, se é que exista, um especialista da reprodução na endometriose. Então é mais ou menos isso, mas estou à disposição, todo mundo precisar. Eu vou acrescentar aqui, mas e depois de você também tem uma filha que faz medicina? Pois então agora eu tenho realmente aí a 4ª geração chegando. Inicialmente ela não quer ginecologia, o que me deixa de certa forma até um pouquinho aliviado, porque o peso de ser a 3ª geração não foi fácil. Ela quer cirurgia. Então, de certa forma, ela vai estar me ajudando aí no contexto cirúrgico. Sim. Vamos ver, tem muita água para rolar ainda, está finalizando o 4º ano, mas é uma felicidade grande ter uma filha médica, só tenho uma filha, e está seguindo os passos aí que eu acho que é um dom. Acho que o Emílio reflete muito bem isso, principalmente no interior, ele está em vários locais, mas no interior também, onde o médico tem que ser muito mais do que só um médico, né? Você tem que viver a dor da paciente. E é isso que eu gostaria de começar falando. O beta negativo, a gente vive essa dor também, né? Quando Sim. eu recebo a mensagem lá do positivo, a gente fica muito feliz. E talvez do negativo a gente sofra muito mais do que proporcional a alegria do beta positivo. E começa aí, a gente tem que trabalhar, a gente enquanto médico, né? Trabalhar essa frustração do paciente e do médico. Né? Inclusive eu tenho alguns colegas que começaram a trabalhar com reprodução e não aguentaram a pressão do beta negativo. Porque você tem que estar preparado para isso. Apesar de que nós sabemos que faz parte do processo uma probabilidade, e a gente tem como ter uma noção disso percentualmente, de beta positivo e de beta negativo. E vou começar aqui dividindo assim, um pensamento. Quando a gente atende uma paciente, quando você conversa com essa paciente, quando você examina essa paciente, você sabe qual a porcentagem de sucesso daquela paciente.
Então, vamos supor que a paciente tem 42 anos, vai fazer com ovos próprios, sem estudo genético. A porcentagem é muito menor. Agora, se ela tem 26 anos e, por exemplo, tem uma ligadura de trompas, a porcentagem é muito alta. Sim. Só que matemática é uma coisa, a realidade da vida é outra. Aquela paciente de 42 pode engravidar na primeira transferência sem estudo genético e aquela de 26 anos pode não engravidar com 3 transferências. Então, assim, a gente está muito, assim, à vontade para conversar com a paciente, porque a gente tem um conhecimento. Mas, às vezes, o que a gente fala não acontece. É verdade. E vale lembrar que, lógico, ligadura de trompas é um dos fatores, né? Vamos dizer assim, teoricamente mais fácil, né, da gente equacionar. Porém, quando a gente recebe também uma paciente muito jovem, né, na clínica, 26 anos, que não tem ligadura de trompas, mas às vezes tem outros fatores associados, se já está tentando engravidar, sei lá, 4, 5 anos, muitas vezes essa paciente, embora ela tende a ter um melhor resultado, um melhor prognóstico, mas concordam comigo que essas 26 anos que já não está conseguindo engravidar tem realmente suas dificuldades maiores e às vezes a gente tenta também e não vai conseguir, lógico, embora estatisticamente a chance dela seja boa, por conta de uma qualidade ossária melhor, enfim. Mas tem alguns outros fatores que são complicadores também. Talvez um fator masculino severo, com a qualidade seminal muito ruim. Sim, que são complicadores. Então, eu sempre gosto de falar assim, na questão do beta negativo, eu acho que vocês falaram muito bem, que é um alinhamento de expectativa, né? E esse alinhamento de expectativa é muito importante que seja feito previamente, né? Sempre que a gente começa o tratamento, a gente explica, a gente coloca as cartas na mesa, né? Mas é interessante como muitas vezes as pacientes vão se apegar às vezes a gente vai falar assim, olha, sua chance é de 50%, aquele 50% vira 100% para ela, né? Ela considera aquilo 100% e deposita todas as fichas ali, e faz parte, porque se não for assim, né, é falta de esperança, e a gente tem que ter mesmo esperança, tem que ter isso, faz parte. Mas, realmente, então a hora que ela vem com esse beta negativo, ela esquece que a gente falou aquele 50%, esquece que você tinha dado uma taxa ali de 25% de chance, dependendo de cada caso, né? E a gente tem que realinhar essa expectativa. Então, Gustavo, quando recebe essa notícia do beta negativo, como conduzir, o que essa paciente, qual orientação você deixaria aqui para as pacientes, né, sobre como a gente enxerga, né, e como que a gente vai fazer para chegar num positivo no futuro? Entendi. Só pegando o gancho do que o Emílio falou, que é bem importante, infelizmente tem muitos colegas que acabam desistindo, e às vezes a medicina é isso, são desafios, né? Na cirurgia, às vezes na obstetrícia, que é a gravidez de super alto risco, e na reprodução. E, igual o Emílio falou também, a gente tem hoje já critérios para poder estar definindo isso, né? Então, só lembrando para você, paciente, que o tempo de infertilidade é um grande fator que a gente vai levar em conta, se já teve filhos ou não, é um segundo fator, e a idade é que é o mais importante, que o Emílio colocou muito bem aí, os dois extremos aí, menor que 30, maior que 40, então isso é extremamente importante nesse raciocínio. E aí eu coloco o quarto fator, que seria no meu caso a endometriose, que vem ainda ressaltar ainda mais o que o Emílio falou. Se, às vezes, na reprodução a gente tem um desafio, né, de ter um negativo na paciente normal, aquela paciente com endometriose, esse desafio ainda é maior, porque, infelizmente, as taxas ainda são menores. Mas, voltando ao que você falou, a paciente ela vai me mandar uma mensagem, infelizmente, o teste é negativo, né? A primeira coisa que eu coloco para a paciente é que nesse momento agora a gente tem que finalizar aquele luto, né, aquela perda daquele teste negativo. E é parar toda a medicação, aguardar 15 dias sem medicação, a menstruação vai descer na maioria dos casos e ela vai marcar um retorno para a gente conversar. Eu acho que aí é onde você vai dar seguimento a tudo aquilo que já foi conversado antes. Você fez um planejamento, você tinha uma estratégia e você vai reavaliar essa estratégia, e aí é onde vem a individualização, com um pouquinho de tudo isso que a gente falou. Então, a primeira coisa cada pessoa vai ter um tempo para desenvolver o seu luto, você tem que dar esse tempo para a paciente. De certa forma, pode ser 15 dias, tem paciente que já quer começar no mês seguinte, e aí é uma coisa pessoal do Gustavo, ele evita de fazer 2 ciclos seguidos, pelo contexto da mulher, pelo contexto emocional, e às vezes pelo contexto da endometriose, é bom a gente dar uma paradinha. E aí a gente vai conversar com ela e vai trazer novas estratégias, que eu acho que é o que a gente vai dar seguimento depois,
quais seriam essas estratégias que a gente vai conversando aqui ao longo de tudo isso. Então, o primeiro é fazer o luto, né? Cada um tem o seu, e marcar de voltar para conversar, pôr as cartas na mesa e traçar novas estratégias, né? Assim, eu também vou acrescentar um pouquinho. O beta negativo, como você falou, é difícil, mas a gente sabe que faz parte. A paciente raramente tem esse pensamento, principalmente na primeira transferência. Na segunda, às vezes, já está um pouco assim, opa, isso existe. E eu vejo que na primeira ligação, muitas vezes ela é cercada de lágrimas. E isso, às vezes, eu falo assim, opa, vamos conversar, estou aqui só para te dar um apoio, mas depois vamos conversar para arrumar um novo caminho. E às vezes eu te entendi que você falou, olha, talvez valha a pena esperar um pouco para fazer a transferência. Muito mais, na minha opinião, pelo contexto psicológico, porque isso gera uma angústia, um desgaste entre o casal, cobrança da família. Quando às vezes a paciente conta para os amigos que está fazendo uma fertilização, às vezes os amigos também cobram dela. E então acho que assim, a primeira ligação minha é mais assim, opa, estou aqui do seu lado, aguenta firme, vamos em frente. E quando a gente tem as bênçãos de ter um embrião congelado para poder fazer uma nova transferência, fica tudo mais fácil. E quando não tem? Aí é mais difícil um pouquinho. É verdade. E dentro desse contexto, então, vamos supor que a gente tem embrião congelado. Eu acho que eu gostei da palavra que o Gustavo usou, de individualização. Né? Eu acho que a cada ciclo, né, a cada tentativa dessa paciente, é lógico que para cada paciente, mais ou menos, a gente tem um protocolo ideal, né? Olhando assim, de um primeiro momento. Mas, poxa, aquele protocolo ideal, de repente, não resultou, né? Não deu aquele positivo que a gente precisava. A gente tende a ir individualizando, entendendo mais a individualidade biológica de cada uma dessas pacientes e vai tentando fazer ajustes, doutor Emílio? Bom, aí tem várias respostas. Eu vou começar falando o seguinte. Vamos supor que a gente está transferindo embriões não biopsiados. Então, embrião não biopsiado, a gente sabe que alguma parte deles vai estar cromossomicamente saudável e vai evoluir para uma gravidez, outra parte não vai. Então, se você fez um bom preparo endometrial, se a paciente realmente usou os medicamentos adequadamente, que isso acontece às vezes da paciente não usar, esquecer um dia do medicamento, já coloca assim, em risco a transferência. Algumas vezes eu não vou fazer nada mais, eu vou apenas transferir e explico para ela, olha, faz parte da fertilização, da reprodução humana, a gente insistir. Agora, se por acaso eu tenho alguma dúvida se aquele protocolo realmente é bom, se existe necessidade de algum ajuste, eu faço. Resumindo, tem que individualizar. Agora eu vou abrir aqui para vocês dois. Em reprodução humana existem muitos add-ons, que são coisas que você acrescenta para a tentativa de poder aumentar a taxa de implantação ou de produção de ovos. Mas, se a gente for levar ao rigor da ciência, nenhum deles foi comprovado. Então a gente pode usar às vezes corticoide para uma suspeita de fator imunológico, pode usar uma medicação que é única, que eu saiba, que é o Lipofundin, que é para fator imunológico também, e vai por aí. Há alguns anos atrás a gente podia fazer injúria endometrial, que em algum tempo a gente achou que valia a pena, hoje eu ainda tenho dúvida se vale ou não a pena. Então às vezes a paciente fala assim, Emílio, tem alguma coisa mais que eu posso fazer? E eu me pergunto, será que eu não deveria fazer antes para todas? Quer pesquisar uma endometrite, quer tratar uma desbiose endometrial. Há cerca de 3 anos atrás, a gente fazia muito teste ERA, até 2 anos atrás, que é um teste único, por enquanto, no mercado de receptividade endometrial, pesquisa de trombofilia. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Pergunta minha é, está comprovado que isso faz diferença? E será que vale a pena fazer para todos antes da primeira transferência? Eu acho que a gente pode conversar até amanhã e não vai ter uma resposta cientificamente comprovada. Aí, algumas vezes, quando é um embrião muito precioso, Gustavo, às vezes eu faço antes e me penitencio. Às vezes eu faço uma biópsia endometrial prévia à transferência de um embrião precioso, quando só temos um embrião. Às vezes eu trato uma desbiose. Desbiose seria uma alteração da flora endometrial empiricamente, sem nenhum fundamento científico, mas pensando assim, e se tiver um problema, eu já atuei. Mas o beta negativo, se a gente tem um bom embrião, um embrião cromossomicamente saudável, que seria um embrião euploide, a taxa de implantação é 60% a 65%, estando tudo correto. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado para não sair atirando para todo lado, sem saber para que lado está atirando. Faz parte da reprodução humana o beta negativo numa porcentagem significativa das vezes. A depender da idade da paciente, a depender da euplodia do embrião, se ele foi testado ou não. Então a gente tem que tomar cuidado que a paciente está muito sensível. O que eu falar com ela que ela precisa fazer, ela vai fazer.
Mas será que cientificamente eu tenho certeza que aquilo é necessário? Ou a medicina tem? Acredito que não. Eu acho que o que você está comentando aí, que é de extrema importância, eu posso resumir na nossa tentativa de fazer minha culpa, né? O que eu, Gustavo, o que eu, Emílio, posso fazer para melhorar aquela chance, mesmo sem ter todas as evidências. Uma coisa que eu acho que é importante colocar é que medicina é matemática. A gente individualiza, conversa com pessoas, mas é matemática. E ali eu tenho uma matemática. A sua taxa é de 20, 30, 40, até 50% com ovos doados. Isso é eventualmente a taxa de um ciclo. A paciente tem que entender que mais da metade vai falhar. Então, em vez de eu procurar o porquê que falhou, eu tenho que entender que dentro da taxa eu tenho que pagar para ver, e às vezes é o erro da natureza. Porque normalmente uma pessoa saudável vai ter 18, 20% de fecundidade no mês, a gente vai ter ali provavelmente trabalhando aí com 30, 40, 50, dependendo do caso. E a gente quer explicar o que é o mais fácil é ter o negativo, eu quero explicar por que o mais fácil é o negativo quando o mais raro é o positivo. Então, eu não deveria estar tendo que explicar o negativo, eu tinha que estar explicando o positivo, né? Mas a gente inverte a situação e a gente vai tentar se desdobrar. E aí, quando a gente vai em dois momentos diferentes, por exemplo, Emílio, a realidade de São Paulo é outra. É muito fácil fazer um ERA, um EMA, um ALICE, onde o custo de deslocamento, onde a disponibilidade é muito maior que, eventualmente, no interior de Minas, no interior da Bahia, onde você está, ou até mesmo aqui em Belo Horizonte. Então, você tem que trabalhar com públicos diferentes, com situações locais diferentes, onde a gente tem que se controlar para fazer isso, né? Então, assim, essa primeira questão é lembrar que são coisas diferentes. Um ciclo negativo é diferente de um ciclo com uma transferência negativa. Às vezes eu tenho 2, 3 transferências dentro de um primeiro ciclo. Então, eu evito de ser agressivo no primeiro ciclo. Tá? Então, se eu faço um primeiro ciclo, eu vou ter lá 2, 4, 6, 8 embriões. É lógico que eu não vou sair colocando sem pensar direito o que eu estou fazendo, mas eu tenho uma taxa de sucesso para aquele ciclo. Uma vez que eu terminei aquele ciclo, quando eu vou passar para um segundo ciclo, eu tenho que fazer algo diferente. Aí vai ser não só questões embriológicas, até mesmo operar a paciente da endometriose, ou até mesmo testar o embrião. Aí eu preciso fazer alguma coisa diferente no segundo ciclo. Mas é verdade que a gente, num mesmo ciclo, com mais de uma transferência, a gente começa a mexer os pauzinhos sem esperar aquele negativo que é o mais fácil de ter acontecido, né? E às vezes colocar essa matemática é importante, porque ela é real. Agora, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui. Eu acho que a gente pode usar um pouquinho mais dos ads-on, principalmente se eles não tiverem um custo financeiro muito grande ou uma exposição à saúde da mulher. Então, eu entendi o que você está falando. Olha, primeira transferência, vamos devagar. Só que às vezes a paciente fala o contrário para mim. Emílio, eu quero tudo. E fala com todas as letras. Por exemplo, biopsiar um embrião de ovos de doadora. Não tem necessidade. Não tem indicação. Mas às vezes ela quer. Ela quer, exatamente. E aí, pegando esse gancho, eu vou contar uma história aqui para quem nos ouve. E aí eu gostaria de que vocês deixassem aí nos comentários de vocês a opinião de vocês sobre isso. Uma paciente, certa vez, me mandou uma mensagem no Instagram pedindo minha opinião sobre o caso dela. Olha, tenho 38 anos e fiz uma tentativa e não engravidei. Aí eu falei, olha, primeira coisa que eu pensei, falei, vamos no add-on. Não, ela falou até assim, transferi um embrião euploide e não engravidei. Eu falei, opa, então embrião euploide, saudável, aquela chance alta de gestação, não engravidou. Peguei e falei, olha, você chegou a fazer alguma investigação no útero? Fiz também. Fiz um teste ERA. Ah, então tá. Você já fez dosagem de perfil imunológico? Né? Investigação imunológica? Fiz também. Perfil imunológico, pediram todos, então não sei o quê. O ERA deu normal, perfil imunológico deu normal, o embrião era euploide, ou seja, gastou com biópsia também. Ela com 38 anos. E aí eu falei, olha, então acho que se cercaram da maioria das coisas aí, talvez caiu naquela taxa dos 35% que seriam negativos, né? Eu não tenho muito mais informação, não me passou muito mais detalhes, era sempre ali pela internet. Falei, olha, acho que vale a pena você tentar de novo. Você tá satisfeita no lugar que você fez? Tá legal? Você gostou do médico? Não, gostei muito, tal, não sei o quê. Só que eu não tenho mais dinheiro para fazer.
Porque eu gastei todo o meu dinheiro no perfil imunológico, gastei todo o meu dinheiro na biópsia embrionária, gastei na tentativa, gastei no ERA. Então, a pergunta que eu faço para você que nos ouve, e eu gostaria que você deixasse nos comentários, é a gente ir individualizando a cada ciclo, ir ajustando essa conduta e individualizando cada ciclo, ou você prefere ser investigada por um monte de coisa que talvez dê tudo normal, só que você pode gastar um monte de dinheiro a mais. Valor de mais uma FIV, um pouco mais até. Exatamente, um valor a mais de uma FIV e talvez dê tudo normal. E ser investigada sem ter indicação. Então eu já vou antecipar a resposta aqui. Na verdade, na minha opinião, não há indicação de fazer previamente todos os exames. E é um critério, uma opinião da paciente ou do médico. Alguns colegas preferem fazer todos os exames complementares de uma forma não indicada ou não necessária para se cercar de uma maior probabilidade. Mas eu costumo ver isso aí e dar negativo. Agora, por outro lado, assim, depende da paciente. Principalmente o teste genético, eu falo, mas não obrigo. Sim. Eu costumo falar o seguinte, se você tiver um filho com alteração cromossômica, você vai assim, aceitar esse filho, cuidar desse filho e amar? Sim. E outra coisa, se você tivesse uma gravidez espontânea, você ia ficar desesperado ou ia ficar feliz? Mas aí eu estou colocando emoção, não razão. Para razão de teste cromossômico, teste de euploidia embrionária, idade maior que 37, consanguinidade, fala de implantação, fator masculino muito grave. Sim. Não sei se você acrescenta algum. Não, é isso mesmo, idade, é isso mesmo. Né? Agora, o teste cromossômico, ele não aumenta a taxa de gravidez. Ele aumenta a taxa de gravidez por transferência de embriões. Perfeito. E reduz a taxa de abortamento precoce. Exatamente. O que eu vejo em relação a isso que você colocou aí, então assim, às vezes é difícil, a gente está aqui conversando, o pessoal mais leigo, a gente tenta evitar dados, mas a gente tem que evitar, às vezes a gente tem que colocar dados. Então, por exemplo, um Edson, eu vou deixar o embrião de D3 ir para D5. O D3 é mais resistente para congelar. Eventualmente, 10% que não evoluiriam para D5 poderiam gerar uma gravidez em D3. Mas isso é um Edson que eu posso estar fazendo. O teste de blastocisto da biópsia do PGTA, por exemplo, eu posso ter 1% de perda nessa biópsia, você é o grande especialista. Tem trabalhos mostrando que talvez eu tenha até alterações genéticas posteriores daquelas crianças que vão nascer, questões da idade, de algum tipo de câncer, que ainda está sendo muito discutido, ou seja, isso tem um custo. Ou eu estou avaliando aquele mês, mas não é naquele mês que eu vou estar colocando o embrião, ou seja, aquele segundo mês que eu vou estar utilizando é uma realidade totalmente diferente. Né? Aquela biópsia endometrial que eu vou fazer, eventualmente, se na esteroscopia eu tenho dificuldade em definir a endometrite macroscópica e microscópica, eu vou confiar só no número de plasmócitos. Então, assim, tudo isso é invasivo. Agora, o que me gera mais dúvida no meu dia a dia, tá, é a pesquisa da trombofilia. Os convênios, os planos de saúde não pagam esses exames, que ficam extremamente caros. Nós estamos falando aí mais de R$1.000. Muito mais. Muito mais. E eu vou usar um Clexane, um Versa, uma enoxaparina lá, que é uma heparina de baixo peso molecular, para evitar isso. R$80, R$90 dia, com riscos no questões de coagulação, sem ter uma certeza daquilo. Né? Então, muitas vezes a gente quer utilizar, eu gostaria de estar usando e às vezes não consigo usar, então a gente tem que se ater àquilo que a medicina já definiu. Aborto de repetição, falha de implantação com 2 ou 3. Então, assim, a gente realmente, às vezes a gente quer ir um pouco a mais do que a gente gostaria, mas a gente tem que se segurar. E a gente não pode deixar, de certa forma, a paciente obrigar a gente a fazer mais do que precisa. O segredo da medicina é esse. Não faça nem menos, nem mais. Mas esse equilíbrio não é fácil. Perfeito. Não é fácil, até porque muitas vezes a paciente vê ou ouve na internet uma postagem, às vezes por um colega que é uma pessoa boa, mas aquilo não condiz com a realidade científica. E às vezes um trabalho isolado não é um resultado, uma conclusão da medicina. Sobre as trombofilias eu tenho muita segurança e firmeza para falar isso. Pelo sobrediagnóstico, pelo diagnóstico errado de trombofilia, expondo as pacientes a um custo financeiro, a algum risco durante a gravidez, né, porque existe sim o risco de uso de heparina, eu prescrevo com muita moderação, e é um pensamento errado. Né? Assim, infelizmente, alguns hematologistas, inclusive, hoje estão virando o jogo do excesso de diagnóstico de trombofilia, e isso me deixa mais feliz. Houve muito diagnóstico errado de trombofilia, e tratamento pior ainda.
E a mais comum de todas, quando a gente vai pesquisar, assim, alterações ali do receptor de metiltetrafolato, que a gente vai corrigir exatamente quando eu tofeafolato. Em vez de sair pedindo, a gente consegue hoje, com a medicação adequada e necessária para toda paciente que está iniciando o processo reprodutivo, evitar, eventualmente, essa homozigose, que aumenta aí 6 vezes a chance de trombose, a heterozigose, que é muito frequente na população, que eu não sei nem quanto que aumentaria esses fatores, né? Mas eu queria aproveitar, e aí eu vou dar o gancho e jogar para o Bernardo, o que eu acho, na minha opinião, que é o segredo e a coisa mais importante do teste negativo, né? Infelizmente, as pessoas enxergam a reprodução simplesmente como uma ferramenta de eu tinha 18, 20%, vou jogar a sua taxa na reprodução com a fertilização in vitro e transferência de embrião para 35%, 40%. Eu estou melhorando 2 vezes a natureza. As pessoas só pensam nisso. Isso é simplesmente uma ferramenta de sucesso. Ela é muito mais do que isso, principalmente na primeira tentativa. Então, a primeira tentativa, eu preciso de ter um laboratório e alguém com expertise para me falar. Aquele óvulo era de qualidade? Aquele espermatozoide era de qualidade? Eles conseguiram gerar um embrião de qualidade? Qual que é a característica desse embrião? Ele evoluiu de certa forma favorável a D3, a D5? Ou seja, naquele momento ali eu tenho um painel que eu vou definir provavelmente onde é a causa da infertilidade da paciente. E se tiver tudo bonito, aí sim eu vou jogar para a segunda tentativa um fator uterino, eventualmente, tubo peritoneal. Mas se eu já tenho um problema ali, e aí onde o Bernardo vai entrar falando para a gente aqui, o papel no negativo disso. Porque Exato. Com um laboratório maravilhoso, um negativo, não faço nada. É estatística. Mas com um laboratório muito ruim com negativo, você vai ter que começar a pensar em discutir outras coisas, que não vem ao caso, por exemplo, a doação de óvulos. E a questão espermatozoide também, hoje cada vez é mais frequente, com no mínimo 50% de problema no gameta masculino. Então eu queria que você passasse para a gente o seu papel enquanto embriologista sênior, chefe, no teste negativo, que eu acho que é fantástico isso. Perfeito, Gustavo. Obrigado pelo gancho, porque é isso que eu ia falar agora. Então, assim, na gerada in vitro, né, e já há muitos anos, eu já tenho essa prática. Todo resultado negativo, ele deve ser discutido. Então, ele passa por mim, eu avalio cada ficha e vejo o que aconteceu da parte do laboratório, do ponto de vista do laboratório. Porque às vezes a gente olha e fala assim, olha, o paciente teve poucos óvulos, teve 2 óvulos, mas evoluiu bem, né? Fertilizou dentro ali do esperado, evoluiu bem e tal. Então isso aí é uma estatística com relação ao número de óvulos dela, não a qualidade dos óvulos. Então a gente conversa com o clínico, com o médico, fala assim, olha, precisamos tentar ter mais material para a gente poder trabalhar no laboratório, né? Então, paciente baixa reserva, é difícil mesmo, tal, ou seja, vamos fazer uma estratégia, tentar acumular óvulos, embriões, para que a gente possa selecionar melhor isso, enfim. E aí que vem, eu acho que o diferencial é essa junção do laboratório com a clínica. Então, olha, eu dou o meu ponto de vista, vou dar o meu parecer e você dá o seu. Juntos, a gente define e individualiza esse protocolo para tentar otimizar ao máximo para a paciente. Então, eu acho isso fantástico. É assim a nossa conduta hoje. Então, todo resultado negativo ele deve ser discutido, ele é discutido e a gente vai individualizando caso por caso. E lembrando que é óbvio que a gente trata casais inférteis. E os pacientes nos procuram, com certeza, tanto o óvulo quanto o espermatozoide normalmente tem algum problema intrínseco, que a gente nem consegue determinar com clareza. Sendo que o principal nosso, com certeza, é a fator idade do óvulo feminino, que é o que dificulta de uma forma mais intensa a nossa taxa de gravidez. E tem muitos, igual você disse, muitos fatores que a gente não consegue enxergar de imediato. Então, exemplo, fragmentação de DNA espermático, né, do espermatozoide. Eu olho ali, muitas vezes, os parâmetros todos normais, né, de um espermograma, de uma análise seminal, só que a gente não consegue avaliar se o DNA está bom ou não. Aí, vamos supor, fazemos o teste de fragmentação, deu aumentada. Aí ele vai fazer a fertilização. Eu consigo ver se esse espermatozoide está normal ou não?
Não consigo também. Na hora que eu for fazer a injeção desse espermatozoide, também não estou vendo. A gente, lógico, vai individualizar, vai tentar realizar técnicas no laboratório que ajudam a selecionar o espermatozoide que é normal, com o DNA normal, porém, é só probabilidades. Né? Não significa que a gente consegue resolver 100%. Então, acho que essa é a dificuldade, mas sim, eu acho que a gente tem que ir individualizando e tratando caso a caso, mas sempre em conjunto. Gostei muito. Com certeza. Agora, a gente sabe que o beta negativo é o assunto da conversa aqui. Vamos puxar um pouquinho de novo a sardinha para o nosso lado. Agora, o beta positivo é muito bom e vale a pena lutar e batalhar e passar pelo negativo. Sim. Que às vezes seriam gravidezes que não viriam. De uma outra forma natural, não. Então, assim, ano passado você fez a estatística nossa. Como que foi na estatística de beta positivo e negativo? Olha, foi muito boa. As taxas nossas, a gente teve resultados comparáveis com resultados internacionais, né? Até a gente pode considerar um pouco acima da média. 52% de média geral, né? De beta positivo. De betas positivos. Então, lógico que a gente tem uma taxa de abortamento que acontece depois e tal, mas assim, é uma taxa muito boa, porque a gente está colocando... gravidez evolutiva, você lembra? A gente teve uma taxa, foi 14% de abortamento, se eu não me engano. Então 40%. Na hora que o Bernardo me apresentou essa taxa, eu até falei, Bernardo, você tem certeza? Está muito Confere boa isso a aí. taxa. A taxa que está muito boa. Isso considerando as pacientes mais velhas que querem fazer transferência de embriões sem biópsia embrionária. Então, assim, o beta negativo faz parte, mas vale a pena lutar e persistir, insistir pelo beta positivo, pela gravidez evolutiva e pelo neném no colo. Agora, para chegar até lá, a gente vai ter que suar a camisa juntos. Nós, como os médicos, você como embriologista e a paciente e o esposo. É importante, o dado ele reflete o serviço, né? Eu aprendi quando eu era residente que, embora a gente tenha pessoas que falam bem, simpáticas, o segredo é o laboratório. Então a gente viveu isso a vida inteira e esse é um dado que me chama a atenção porque são 6 serviços que vocês têm, 4 laboratórios, não é isso? 6 laboratórios. 6 laboratórios, perdão. Então você tem milhares de profissionais, cada um com a sua conduta pessoal, onde você consegue não interferir muito, mas você tem um laboratório homogêneo com uma pessoa coordenando, traçando diretrizes, oferecendo o que tem de melhor, e aí você consegue um resultado que é condizente com isso que você está falando. Então, assim, não estou desmerecendo nós, médicos, mas nós não teríamos um centésimo do sucesso se a gente não tivesse um bom laboratório, uma boa equipe, um embriologista que estivesse ali do lado, né? Então, assim, é um resultado compatível com isso, né? Eu acho que isso é importante. Eu tenho taxas muito menores, minha população é a população de pacientes com endometriose, mas assim, eu costumo dizer que na reprodução, né, de um modo geral, 1 em cada 3 vai ter um teste positivo, 1 em cada 4 vai ter um bebê em casa. Eu acho que isso é uma taxa que reflete a média de todo mundo. E na endometriose eu vou ter 1 em cada 4 um teste positivo, 1 em cada 5 bebê em casa. É mais ou menos o que eu vejo também nas estatísticas mundiais. A gente está falando aí de 30, 40, chegando para 30 e de 25, 30 na endometriose, chegando para 20%. Eu acho que isso é um número mágico, geral, que mostra para a paciente que ela tem que estar pronta para o negativo. É isso mesmo. E isso por tentativa, tá, gente? É bem importante. Bom, nosso tempo de hoje está acabando, o papo está muito bom. Mas conversa boa. É isso mesmo. Agradeço aí. Nosso tempo está acabando. E como o doutor Emílio falou, é isso aí. Só consegue quem persiste, quem insiste, quem não desiste. E você não desiste da gente, não. Continue sempre ligado com o nosso podcast aqui. Agradeço muito, doutor Emílio. Eu quem agradeço. Muito obrigado, doutor Gustavo. Prazer enorme. Mais uma vez, você foi muito humilde na sua apresentação. Depois vamos colocar mais coisa, hein? Não precisa não. Bom, queria aproveitar nisso, pedir para Gustavo deixar o seu Instagram, para quem nos ouve. Gustavo.saf é o Instagram pessoal, se não, vocês podem entrar em contato através do Instagram da Gerar In Vitro. Essa parceria é real, contínua, e eu consigo estar ajudando vocês diretamente lá na Gerar In Vitro. Lá. É isso aí, queria aproveitar e dizer que é uma satisfação para nós da Gerar In Vitro ter você como nosso parceiro, referência, especialista em endometriose, né, e que veio para agregar muito
ao grupo Gerar In Vitro. E você que nos ouve, segue lá, @Gerar In Vitro, também o site www.gerarinvitro.com.br. Nosso episódio em todas as plataformas, né, YouTube, Spotify, você pode ouvir, assistir o vídeo e rever, deixe seu comentário. É sempre um prazer a gente estar junto batendo papo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.